McLaren com problemas, Mika Häkkinen furioso e um novo candidato ao título desponta na temporada. O GP da Áustria de 1999 é o nosso vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Bueno e este é o Bootkin GP. E para você, homem que gosta de se vestir bem, assim, sem muita firula, sem muita colorido, sem muita estampa, sem nada disso, Minimal Club é o lugar certo para você, onde você encontra aí camisetas como essa aqui que eu estou usando, camisetas branca, básica, de várias cores disponíveis. Inclusive tem um kit lá com 4 camisetas que você pode aí, cores variadas, que está em promoção no site, e você ainda usando o código BOOTKINGP, você ganha mais desconto ainda, chegando até 22%. E vou dizer para vocês, camisetas de altíssima qualidade, feitas com algodão egípcio, extremamente confortáveis, é muito gostoso de usar. Essas camisetas agora só uso Minimal Club, então minimalclub.com.br, entre lá, faça seu pedido e renove, né, o seu guarda-roupa assim em alto estilo. Fala pessoal, tudo certo? Continuando aqui nossa série sobre a temporada de 1999, hoje contando a história do GP da Áustria, disputado no dia 25 de julho no circuito de Spielberg. E a gente sabe que na etapa passada, né, o Michael Schumacher sofreu o seu acidente, ficaria fora da Fórmula 1 por algumas semanas, e quem a Ferrari chamou para o substituí-lo, o piloto finlandês Mika Salo, que já tinha participado de 3 corridas em 99, substituindo, né, o Ricardo Zonta, quando o Ricardo Zonta ficou fora também por causa do acidente no GP do Brasil. Então o Mika Salo era o Nico Hülkenberg ali dos anos 90, era o cara que substituía os pilotos contundidos. Mika Häkkinen da McLaren fez a pole position, ao seu lado seu companheiro de equipe David Coulthard, segunda fila com Ed Irvine da Ferrari em terceiro e Hans-Harald Frentzen da Jordan em quarto, que em terceira fila com Rubens Barrichello da Stewart em quinto e Johnny Herbert também da Stewart em sexto. Os brasileiros Ricardo Zonta largando em 15º e Pedro Paulo Diniz em 16º. E o Mika Salo, substituto do Schumacher, largaria na 7ª posição. E na largada, Mika Häkkinen mantém a ponta. Coulthard ataca na largada, Häkkinen tenta manter a primeira posição, o Irvine vai também para cima, o Barrichello larga bem, supera o Frentzen. Só que na curva 2 o Coulthard tentou passar o Mika Häkkinen e não deu muito certo. Vem o Mika Häkkinen, o Coulthard ataca, o Irvine está mais atrás, o toque de Coulthard em Häkkinen e a rodada do Mika Häkkinen, e o Rubinho se aproveitou na freada do Irvine para tomar a posição do piloto da Ferrari. Agora nós temos David Coulthard em primeiro, Rubens Barrichello em segundo. Que baita cagada do Coulthard, hein? Meu senhor, tentou mergulhar como se não houvesse amanhã e, enfim, fez a cagada. E na terceira volta, o Mika Salo para nos boxes para trocar o bico do carro quebrado, né? Na verdade, assim, quando deu a batida, o Johnny Herbert e o Mika Salo, eles tiveram que frear ali para não atingir o Mika Häkkinen rodado, e aí o Mika Salo bateu ali, quebrou sua asa dianteira e quebrou o carro, a asa traseira do Johnny Herbert. E o Mika Häkkinen lá atrás, ele começa a ir recuperando posições. Pilotos brigando por posição. O Damon Hill na 13ª, o Häkkinen na 14ª. Ele vai usar, claro, todo o equilíbrio, toda a potência da McLaren. Você viu como ele estava embutido ali no Damon Hill e não está escolhendo ponto de ultrapassagem. Aonde dá, aonde a freada. Na volta 8, Ralf Schumacher roda e abandona a prova. Que ele tentava a ultrapassagem sobre o Villeneuve. Villeneuve vinha aqui por dentro, o Pedro Paulo, na verdade, veio para cima. Vamos botar as coisas no lugar. O Pedro Paulo estava atacando o Ralf Schumacher. E o Häkkinen continua escalando o pelotão lá atrás. O Alezinho um pouco mais à frente, o Häkkinen vem, o Wurst está ali na parada, depois de 12 voltas, Coulthard em primeiro, Barrichello em segundo, Irvine em terceiro, Frentzen em quarto, Pedro Paulo Diniz já é o 5º colocado, deixou o Villeneuve para trás, ótimo rendimento do Diniz, aí o Häkkinen faz mais uma ultrapassagem sobre o piloto da casa, sobre o austríaco Alexander Wurst. No começo da transmissão, teve um problema no áudio do Reginaldo Leme, que ficou um tempo ali sem aparecer. Mas quando retornou, foi perguntado, né, para ele o que ele achava do lance entre Coulthard e Häkkinen. E ele achou que a culpa foi do Häkkinen, olha só. O Häkkinen estava mais por fora, foi absolutamente inevitável para o Coulthard. O Häkkinen
fechou a curva achando que o Kuta fosse tirar o pé de uma vez, mas o Kuta também já não podia naquele momento tirar o pé, que também já estava pressionado. É uma disputa da primeira curva de uma corrida, quer dizer, o Hakkinen é que teria que fazer um pouco mais aberto, mesmo perdendo a posição para o Kuta, que ele tentaria pegar depois, tentaria recuperar depois. Então, na minha opinião, a culpa foi do Hakkinen. Reginaldo, me desculpa, mas nessa eu vou ter que discordar de você, né? O Coulter mergulhou totalmente ali, estava totalmente atrás, assim, nem na regra da época, nem na regra de hoje. O Coulter se salva, né? Se salva nesse lance aí. Enfim, nada foi realmente assim, totalmente viagem do David Coulter. E pouco tempo depois, o Kleber Machado e o Reginaldo Leme comentam aí sobre o falastrão Ed Irvine. Foi a grande personagem desses últimos dias, né? Falando muito, que agora era o primeiro piloto, agora sim a Fórmula 1 ia conhecer o verdadeiro Ed Irvine. O Schumacher, quando voltar, vai ter que correr para mim, disse o Ed Irvine. Mas tomou um pito do Jean Todt, tomou uma bronca do Ron Dennis, o chefe da McLaren, que disse que o Irvine estava falando muito e se concentrando pouco. E na hora da corrida, ele acaba não conseguindo cumprir o objetivo, Reginaldo. Ele falou demais e pilotou um pouco menos do que se esperava. Mais uma corrida em 99, onde pouca coisa acontece, né? Só tirando o Mika Hakkinen ali recuperando posições, mas nem todas as ultrapassagens eram mostradas pela transmissão. E todo mundo um perseguindo ali, todo mundo andando um pouco distante um do outro, aquela coisa de sempre. E na volta 33, o Mika Hakkinen passa o Hans-Harald Frentzen e já assume a quarta posição. Acontecido com ele o que aconteceu com o Salo, ele também estaria indo para cima. Olha o Mika Hakkinen, sem pensar, sem hesitar. Parecia que não tinha espaço, ó. Botou à direita, foi frear lá dentro, deu uma recolhida o Frentzen e ele faz a ultrapassagem. Na volta 34, Jacques Villeneuve, que vinha na sexta posição, abandona a prova e o Alex Zanardi também abandona a prova na volta seguinte. O Rubens Barrichello parou nos boxes na volta 39, enquanto o David Coulter parou na volta 40 e o Hakkinen parou ali uma volta depois do David Coulter. O Ed Irvine foi o último a parar e o Irvine ele fez meio que aquilo que o Schumacher fazia, sabe assim, deixou para parar por último e ficou andando rápido nas voltas que antecederam a sua parada nos boxes para tentar voltar na frente. E o Ed Irvine deu certo, conseguiu cumprir muito bem o seu papel e voltou na liderança. Na volta 44, Mika Hakkinen passa o Barrichello e assume a terceira posição. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Corsa Sedan, o seu carro com bumbum. Aí não deu para segurar, agora não deu, Hakkinen ultrapassou. Cara, eu ri bastante nessa hora, né? Porque o Kleber Machado chamou a propaganda bem na hora da ultrapassagem, né? A propaganda era Corsa Sedan, o seu carro com bumbum. Tipo, tá, e daí? O que eu... Realmente não entendi. E olha só, uma especulação que o Reginaldo Leme falou em relação ao Michael Schumacher. Mas fala-se até aí nos bastidores de que não é muito certa a volta do Schumacher. Alguns jornalistas alemães lembram que o Schumacher disse, depois do nascimento do seu segundo filho no final do ano passado, que se ele sofresse um acidente grave, ele se retiraria. Era um piloto que já tinha conseguido praticamente tudo o que queria na carreira. Vocês já pensaram, se o Michael Schumacher parasse de correr em 99, ele seria, entre aspas, só bicampeão? Não teria toda aquela história com a Ferrari? Será que de repente aí quem ganharia assim o título com a Ferrari seria o Barrichello? Ou o Irvine? Quem sabe? Nunca saberemos. Na volta 55, Rubens Barrichello abandona a prova com problemas de motor e na volta 63, o Ricardo Zonta também abandona a prova. Na parte final da corrida, o David Coulter foi tirando a diferença em relação ao Ed Irvine, chegou ali bem perto, mas não conseguiu atacar nenhuma vez e depois de 71 voltas, Ed Irvine vence o GP da Áustria. Muito consciente, muito frio, no momento em que precisa ser frio e consciente, o Ed Irvine faz a curva, vai para a reta, vai receber a bandeirada. Ed Irvine da Irlanda, da Ferrari, vence o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Fatura a vitória na 9ª etapa do Mundial. Ed Irvine da Ferrari, vencedor da prova, segundo David Coulter da McLaren, terceiro Mika Hakkinen da McLaren, quarto Hans-Harald Frentzen da Jordan, quinto Alexander Hurst da Benetton e sexto Pedro Paulo Diniz da Sauber, marcando mais um ponto no campeonato. E depois da corrida rolou meio que um climão ali na McLaren, porque o Mika Hakkinen estava
furioso com seu companheiro de equipe. Inclusive eu já fiz um vídeo no canal aqui chamado Quando o Hakkinen ficou furioso com seu companheiro de equipe, contando essa história, e eu vou colocar aqui um trecho daquele vídeo lá para vocês verem o que aconteceu. O Hakkinen obviamente ficou furioso, né, com a situação aí de ser tocado pelo companheiro de equipe na primeira curva, e depois da corrida, o Hakkinen, ele desce do carro, ele vai cumprimentar o Irvine e ele vira as costas pro David Coulthard, não cumprimenta o David Coulthard. Mesma coisa no pódio, né, o Mika Hakkinen chegou no pódio ali com uma cara absolutamente fechada, ignorou o David Coulthard ali por todo momento, recebeu o seu troféu ali com cara fechada, né, só ergueu ali por protocolo. Na hora do champanhe também ele se afastou do Coulthard, ficou ali sozinho no canto, e assim que encerrou a cerimônia ele virou as costas e foi o primeiro a deixar ali o local do pódio e foi para a entrevista coletiva, onde ele também estava ali visivelmente irritado, e já o David Coulthard, ele tentou ali uma aproximação com o Hakkinen ali antes do pódio, mas o Hakkinen não quis muita conversa. O Ron Dennis que chegou e falou, ó, lá a gente vai conversar isso ali internamente dentro do motorhome e depois a gente resolve isso. E na entrevista coletiva, o Coulthard tentou ali se justificar, estava visivelmente constrangido e o Hakkinen visivelmente irritado. Well, obviously this is my nightmare scenario. Not only have I taken my teammate off at the start, obviously I'm very sorry for running into Mika, but I misjudged that corner. And then the rest of the race was just a case, I guess, of Eddie being quicker on those last few laps after the stop. Well, you don't really expect me to tell from the start to finish, you know, otherwise we need a couple-hour program. Whatever happens in the first corner, second corner, that's not now important. Mas é isso aí, o Hakkinen ficou puto, mas depois, né, o Coulthard pediu desculpa e tal, e eles se entenderam. Classificação do campeonato após 9 etapas: Mika Hakkinen líder 44 pontos, segundo Ed Irvine 42, terceiro Michael Schumacher 32, quarto Hans-Harald Frentzen 29 e quinto David Coulthard 28 pontos. Campeonato de construtores: Ferrari 74, segundo McLaren 72, terceiro Jordan 34, quarto Williams 19 e quinto Benetton 16 pontos. Então é isso, essa foi a história do GP da Áustria. Voltaremos na semana que vem contando a história do GP da Alemanha, já chegando na parte final ali da temporada de 1999. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e, claro, né, se tornar aqui um apoiador do canal. Você, além de nos ajudar, você também participa do nosso bolão do Botequim, concorre a prêmios, e eu vou falar, hein? Em breve vai ter conteúdo exclusivo para apoiadores. Aguardem. Certo? Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.